Saudações, estamos aqui com a nossa primeira aula sobre um assunto relacionado à área maior da teologia. O projeto aqui diz respeito à parte de estudo da área da teologia em si mesma, com foco em aconselhamento bíblico, arqueologia, história, bem como vários outros pontos, conforme está na nossa descrição do canal. Então, para essa conversa dessa noite, a gente vai separar o início aqui, uma espécie de preâmbulo ao estudo da escatologia a partir de uma perspectiva baseada no livro do Randy Alcorn. Esse autor ele tem um livro em inglês que apresenta certas questões bem variadas quanto a essa área da escatologia. Perguntas que parecem bobas, mas que são de grande valia para o estudo dessa área da teologia, que é a escatologia. Então, sem mais delongas, vou começar aqui trazendo para vocês uma citação referente aqui ligada à pessoa de Johnny Erickson Tada, a qual afirma o seguinte: uma coisa é certa, a terra não pode cumprir suas promessas, mas você não fica feliz que o céu sim? Ó, a alegria de um dia desfrutando não só novos corpos glorificados, mas corações livres do pecado. E o autor, aqui nesse preâmbulo, antes da introdução que nós estamos fazendo ao assunto, ele também apresenta uma citação bastante útil a nós, ligada ao tema do estudo das coisas futuras, com foco no céu. Obrigado, meu Senhor, doador da graça. Cada alegria que o céu oferece é derivada de ti, que é a própria alegria. O céu será uma emocionante aventura porque tu és uma pessoa emocionante. Obrigado por ser a fonte de todas as grandes aventuras, incluindo aquelas que nos esperam no novo universo. Quando a gente trata sobre o assunto da escatologia, muitos livros chegam até mesmo a tratar uma questão de quase morte, que a pessoa acaba se relacionando com a morte, ou chega perto da morte, ou coisa do tipo. Alguns alegam até que tiveram excursões no céu ou no inferno, com anjos guiando essas pessoas por esses lugares. Mas livros desse tipo, eles geralmente apresentam poucos conteúdos ou poucas informações que são de fato bíblicas ou com componentes verdadeiros. Então muitos vão até mesmo de maneira clara contra a própria Bíblia e são cheios de erros. Mas de quem é a culpa por essas coisas acontecerem? Em parte, a culpa é nossa. Nós, como cristãos que temos a Bíblia como a única regra de fé e prática, e ficamos quietos ou falhamos em explorar e explicar os ensinos magníficos da Bíblia sobre o céu. Então, por conta da nossa ausência e da nossa palavra, surge então um dilúvio de pensamentos não bíblicos que acabam preenchendo esse vácuo, esse espaço. Então, diante de corações que clamam por respostas quanto ao que ocorre depois da vida presente, silêncio de nós, como cristãos que conhecemos a verdade, esse silêncio acaba falando alto e gerando espaço para pensamentos errados ocuparem essa falta de ocupação da nossa fala. Então, pouca atenção acaba sendo dada até mesmo, indo um pouco mais além, em seminários, igrejas, famílias, até porque isso é um assunto que quase ninguém tem interesse, parece, se tem, pouco é tratado e não é tão tratado a fundo assim. Então, este lugar é importante acima de tudo porque é o lugar de Cristo, é o lugar onde Cristo e o seu povo hão de viver eternamente. É o que é chamado também de nova terra, o novo universo. Então é lamentável um assunto tão instigante, impressionante e transformador que afeta a nossa vida e nos dá esperança, seja tão pouco tratado. Então, como tudo na vida, as conclusões desse estudo do céu e da escatologia de maneira mais ampla, as conclusões devem ser analisadas à luz da Bíblia. E aqui eu vou trazer aqui no contexto de declaração profética, um dizer do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21, o qual afirma que nós devemos julgar todas as coisas e retermos o que é bom. Então, no estudo bíblico mesmo, aquele que estuda ou busca
nesse seu estudo, eliminar conclusões que não passam pelo crivo da Escritura, alguns, alguns deslizes podem acabar acontecendo. Então, assim, todo cristão é convocado a ter uma atitude bíblica semelhante à dos bereanos, lá de Atos, onde é dito deles, no capítulo 17, verso 11, que examinavam as Escrituras todos os dias para verem se as coisas eram realmente como estavam sendo pregadas, por exemplo, por grandes pregadores, em específico o apóstolo Paulo. Trago também aqui uma citação bem interessante do Randy Alcorn, o qual afirma que, diante do estudo da escatologia e do céu, nós não devemos jogar fora o bebê da verdade com água do banho do que você considera como meus erros, mas certamente você deve jogar fora a água do banho. Ou seja, o livro dele é um livro, de certo modo, que explora um campo que não é tão explorado dentro da escatologia, e por isso que ele fala essas questões. Então, diante dessas questões, a gente tem que ter cuidado com muitas das coisas que vão ser ditas aqui nesse breve curso, esse estudo, essa série de lições. Lembrando que, quando for necessário, quando eu tiver uma opinião diferente, eu vou trazer uma opinião e esclarecer as outras opiniões, a fim de que o ponto polêmico, onde há mais de uma visão, a questão seja exposta além da visão, de uma visão única. Então, frases, por exemplo, que dizem mais ou menos desse tipo, ou desse jeito. Eu nunca ouvi isto antes. Eu sempre pensei que nossa denominação ensinasse ou ensina que tan tan tan, ou coisa do tipo. Frases assim, elas não são frases para termos base para discordância. Novas ideias, geralmente, ou assuntos que não são tão falados, podem soar como ideias novas e diferentes e fora do conservadorismo bíblico, ou da teologia conservadora. Essas novas ideias, elas são suspeitas não porque elas são heréticas às vezes, mas porque as pessoas não estão acostumadas a tratar do assunto e ver uma coisa diferente ou uma coisa que nunca ouviu, algo mais profundo, e acaba incorrendo em erro de julgar as coisas de maneira indevida. Mas aquilo que é errado, a gente deve olhar, obviamente, como tudo na vida, à luz da Bíblia e descartar aquilo que não é apropriado. Então, quando verdades bíblicas são, por exemplo, negligenciadas ou ignoradas, tentativas de apresentá-las, como eu disse, podem acabar parecendo uma atitude extravagante. E, como consequência, a falta de estudo do assunto da escatologia e do céu em específico, quando a ausência desse assunto, a ausência de antecipação e de esperança que alegra o coração. Por conta de a Bíblia não estar sendo interpretada a fundo ou está sendo interpretada de maneira errada, então as pessoas acabam falhando em captarem aquilo que é realmente bom para a vida delas e ficam sem conhecer mais da vontade de Deus e terem até mais um coração mais alegre e mais motivado para as questões relacionadas ao reino de Deus. Então, na escatologia, é necessário frisar que quando a gente estuda esse assunto, o assunto mais importante dentro dele é a presença de Deus no céu e a relação desse Deus com o seu povo. Então, estar com Deus é aquilo que a Escritura coloca como ver a Ele ou vê-lo face a face, o que é um indicativo da centralidade da alegria do céu e a fonte de todas as outras alegrias. Então, por causa de pressupostos errados sobre o céu eterno, o povo de Deus acaba trazendo visões erradas quanto ao que é ver Deus, ou até mesmo o que é estar com Ele ou o que é o céu, sucumbem a noções vagas, etéreas de religiões orientais, por exemplo, em vez de edificarem um conhecimento, entendimento baseado na descrição física e concreta do cristianismo bíblico histórico. Então, erros são comuns nessa área da teologia, específico na área da teologia sistemática, né? Então, os cristãos falham em ver a Cristo ressurreto como, por exemplo, para sempre encarnado. Enxergam Cristo como se fosse um fantasma, por exemplo. Uma nova terra que não é física ou ambiente, sem civilização, sem cultura, e essas questões sendo físicas, né? Onde Deus, por exemplo, habita com os seus. As pessoas acabam trazendo alguns erros e imaginam um céu mais grego do que bíblico. Então, diante dessas questões, é necessário e evidente que devemos estudar esse assunto, trazendo à nossa mente
o que nos aguarda à luz da Bíblia como filhos de Deus no mundo magnificente do porvir. Para conclusão e revisão, o mínimo que você deve saber à luz dessa lição aqui, ou desse preâmbulo, é a resposta dessas questões que vêm a seguir. O que você busca querer saber ao estudar sobre o céu? E até mesmo para sua reflexão, essas perguntas também para estudo posterior. Leia Atos 17:11, o que esse texto diz e como ele se relaciona, quanto a como devemos ver as visões sobre a vida após a morte, baseadas em experiências de quase morte e especulações pessoais. E por fim, número 3, considere 1 Tessalonicenses 5:21, texto que diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como tal princípio deve ser aplicado à leitura de qualquer livro e não à Bíblia. Concluímos por aqui e em breve traremos mais estudos e lições continuando essa temática aí sobre o céu, considerando aí o livro do Randy Alcorn como um texto base, o qual eu complemento, dialogo, refuto aquilo que eu julgo ser necessário para um bom entendimento das nossas questões. Até mais.